escrito: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo o que eu rejeitei para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé de Belém, porque de teus filhos me hei de aproveitado para ser o rei de Israel. Amém? Amém. A história da unção de Davi é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Tudo tem... Deus havia escolhido um rei para Israel, por causa que o povo não estava mais querendo saber de Deus como líder. Então ele colocou um juiz, ninguém mais queria saber de juiz. Pediram para o juiz criar um rei, que nem as outras nações pagas também tinham. Mas Saul, ele foi, como é que eu posso dizer, no começo ele foi uma bênção de Deus, mas por causa de alguns erros, ele acabou sendo rejeitado. Tudo começou quando Saul foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. No entanto, um dia Samuel ordenou ele atacar os amalequitas. No grande ataque, o alvo deles, quando eles têm que atacar algum lugar, o objetivo é matar o rei, para poder ficar com todo o país. Mas o rei Saul fez ao contrário. Ele matou todo o povo, mas deixou vivo o rei. E levou também algumas ovelhas para o acampamento. Quando Samuel viu aquilo, ele perguntou: Por que você permitiu que essas ovelhas estivessem vindo para cá? Eu não havia te pedido em nome de Deus que era para você destruir tudo. No entanto, ele colocou a culpa no povo. Ele disse: o povo pegou as ovelhas e trouxeram para cá para a gente poder oferecer em sacrifício. No entanto, ele falou: a obediência é maior do que o sacrifício. A desobediência é como uma arma de destruição. No entanto, ele continuou insistindo. Então ele falou assim: o Senhor está tirando o seu reinado de você. De hoje em diante você não é mais rei de Israel. Antes dele se tornar rei de Israel, ele era como uma pessoa normal, mas quando ele recebeu a unção de Deus, o Espírito de Deus entrou sobre ele. Então quando Samuel estava saindo, Saul ele se aproximou, rasgou a capa de Samuel. Então Samuel disse assim: assim como você rasgou a minha capa, Deus está rasgando o seu reino de você. A força. Naquele mesmo instante, o Espírito de Deus saiu de Saul. Ele passou a ser atormentado por espíritos malignos. Então Samuel foi até o acampamento, pediu para trazerem o rei Agag. Então ele falou assim: assim como a tua espada deixou muitas mães sem filhos, desse instante em diante a sua mãe não terá mais filho. Ele matou o rei Agag, cortou ele em pedaços, e daquele dia em diante Saul e Samuel nunca mais se viram. Uma mensagem forte, mas é o que está escrito aqui. Depois disso, Deus então ele falou assim para Samuel: Samuel, eu sei como você está se sentindo, eu sei que você tem dó de Saul, mas chega. Eu já escolhi um entre os filhos de Jessé de Belém, Belemita, para que ele se torne rei de Israel. Enche o teu vaso com azeite, que é um chifre de carneiro, e vai. Quando ele foi para lá, então Jessé chegou lá, com certeza preocupado, porque Samuel era um juiz, ele geralmente alertava coisas ruins ou coisas boas. Ele falou assim: você vem em paz? Então ele disse: eu vim em paz. Reúna todos os seus filhos e vamos. Ele reuniu todos, então ele disse: Deus está escolhendo agora um dos seus filhos para se tornar rei de Israel. Eles fizeram um sacrifício para ninguém desconfiar. Então, quando eles se prepararam, ele então chamou o filho dele mais velho, Eliabe, homem forte, armado. Ele já participava do exército. Ele pensou: este é o escolhido por Deus. No entanto, Deus disse bem assim: Samuel, você está olhando demais para a aparência, para o corpo físico, para o rosto. Você está olhando para onde você menos deve olhar. Não olha com o olho carnal, olha para dentro do coração. Então, ele disse assim: esse aqui não é o escolhido. Passou outro, passou outro. Então, quando ele já tinha visto todos os filhos de Jessé que estavam dentro da casa, ele falou assim: não tem mais nenhum filho, não? Ele falou assim: tem mais um sim, mas ele está bem longe daqui, está lá cuidando de ovelha. Então ele falou assim: ninguém vai se sentar na mesa enquanto este que estamos esperando não chegue. Aleluia, Deus está te esperando. Ele vai um dia usar cada um de vocês. Aleluia. Ele ainda não usou, vai usar de uma forma poderosa. Aleluia. Ninguém vai se sentar na mesa até que a mensagem que cada um de vocês foi chamado se cumpra. Aleluia, Então, Deus. eles foram.
Quando eles chegaram lá, Davi ele estava lá tocando a harpa normal, como sempre, cuidando das ovelhas. Apareceu ali um leão normal, pegou a funda, matou, aparece urso. Muita coisa ruim vai chegar na vida de muitos de nós, porque Satanás está pronto com todo tipo de arma possível. Vai aparecer leão, vai aparecer urso, não importa. Deus, ele sempre vai escolher a gente para alguma coisa. E nenhuma arma maligna vai nos impedir. Então eles chegaram lá, Davi, estão te chamando lá. Eu trouxe esse servo aqui para cuidar das ovelhas. Oi? Chegando lá, Deus, assim que Samuel colocou o olho em Davi, Deus disse: pega o seu jarro agora, unja ele como rei, porque ele é o escolhido. Ele foi lá, colocou o óleo em cima de Davi, Davi está pronto, ungido. E daquele instante, o Espírito de Deus que saiu de Saul entrou dentro de Davi. E daquele dia em diante, Davi ele nunca mais foi o mesmo. Deus ele quer mudar a gente. A gente pode ser qualquer coisa, mas se a gente permitir que o Espírito Santo ele entre dentro da gente, de um vaso quebrado, Deus faz um novo. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Voltando então para a história de Saul, Saul ele começou a ser atormentado por espíritos demoníacos. Satanás ele não parava de irritar ele, claro, com a permissão de Deus. Deus tinha saído de Saul, Deus deixou ali um espaço, Satanás entrou e pronto. Então o povo percebeu que o suposto rei, que não é mais rei, estava sendo atormentado. O pessoal pensou, é um espírito maligno, mas não, Deus estava enviando isso aí. Por quê? Porque Deus, ele sempre tem um plano. E Saul era um tipo de professor de Davi. Saul ele era rei, Davi ele era um pastor de ovelhas. Ele ia governar o quê? O reino de ovelhas? Não, ele ia governar um país. E para ele poder fazer isso, Deus ele daria aulas para Davi. E Deus, mesmo Saul tendo já sido tirado, Deus estava usando Saul para ser o professor de Davi. Mas ainda ia acontecer bastante coisa. Deus então falou, Deus então ele usou pessoas para ir atrás de Davi, chamaram Davi, Davi começou a tocar harpa. Cada toque, Satanás saía. O espírito mal começava a se afastar. Enquanto mais Davi orava, enquanto mais Davi tocava, Satanás ele não tinha mais poder sobre Saul, porque Deus já tinha um plano, e o plano de Deus estava se cumprindo na vida de Saul, e Deus também estava usando bastante gente. Deus, ele pode estar usando o seu inimigo para poder fazer você crescer bastante. Está escrito na Bíblia que Deus ele usa as coisas deste mundo, e Deus ele usa as coisas loucas desse mundo para poder confundir as sábias. E é incrível, o pastor de ovelhas governou um país inteiro, um homem, e Saul ele cuidava de jumentas. Deus usou ele, Deus também usou Davi, mas Davi ele tinha seus erros sim, ele olhava para os erros dele, mas ele não via os erros dele como problema, ele usava os erros dele para se aproximar de Deus. Ele pensou, não consegui fazer isso, vou tentar melhorar para glorificar Deus. Talvez ele errava no toque de uma das peças da harpa, talvez alguma coisa acontecia, ele dizia, esse erro eu vou transformar em uma bênção. Ele ia lá, consertava e fazia o melhor. Saul não, Saul ele, Deus me tirou do cargo, agora acabou. Saul desistia, mas não, Deus ele observava os dois, Deus já estava planejando tudo. A cada toque, Deus estava escolhendo Davi para cada coisa que ia acontecer. Assim que Davi foi chamado para Saul, assim que Davi foi chamado para... Obrigado. Assim que Deus ele chamou Davi para essa missão, ele estava de olho no Davi, não importava onde ele ia. Então assim que o Saul viu Davi, fixou olhos nele, percebeu que ele tocava bem e que Satanás estava saindo e que Deus e que o Espírito mal não se agradava de música, Saul pensou, esse aí vai ser meu ajudante de armas, ele vai me ajudar nisso, vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele vai ser meu pajem de armas, ele vai me ajudar em tudo. Então Saul disse bem assim, avisa o pai de Davi que ele vai ficar um tempinho aqui comigo e que eu estou precisando dele aqui. Foram lá, Davi foi parar lá no acampamento de Saul já com as armas de Saul na mão. Eu fico pensando, uma criança dentro do acampamento ajudando o rei, os soldados devem ter zombado dele, mas eles não sabiam que eles estavam falando com o ungido de Deus. Então,
bem lá no meio do centro do inimigo, um homem de quase 3 metros de altura, 2,5 metros, estava desafiando o povo de Israel, estava zombando de Deus, estava desafiando Israel para um confronto. Ele disse: se vocês não me mandarem um homem, o meu povo vai governar o céu, mas se vocês me derem um homem para me derrotar, nós serviremos a vocês. Então Golias começou a falar um montão de baboseira, um montão de coisas erradas. Davi viu aquilo, fixou os olhos em Golias e pensou assim: eu vou fazer esse circunciso pagar pelo que ele está passando. Então Davi foi lá, disse: ninguém aqui vai querer derrotar esse homem, ele está desafiando o exército de Deus. Quem esse incircunciso pensa que é para desafiar o exército do Deus vivo? Davi então disse assim: Saul, se ninguém vai, eu vou. Não importa a recompensa. O que está acontecendo aqui não vai ficar barato. O que esse gigante está fazendo, eu não vou deixar isso continuar. Então Saul ele viu: tá, pode ir, mas antes leva minha armadura, já que você é o meu parte de armas, você vai usar minha armadura. Ele não precisava daquilo, ele disse: eu só estou precisando de 2 coisas no momento: fé em Deus e da minha funda. Ele foi lá no rio, catou 5 pedras, juntou elas, preparou lá, foi na direção de Golias. Golias viu Davi, ele viu uma pessoa pequena. Muita gente estava pensando: Davi está sozinho ali. Mas nos olhos de fogo de Deus, Davi não estava sozinho. O Espírito Santo estava fazendo brasas para proteger Davi de todo o mal. E Davi estava ali preparado para matar Golias. Assim que ele pegou a funda, pegou a pedra, Golias viu, zombou de Davi, fez mal o causa dele, começou a zombar dele, mas não. Davi ele só girou a pedra, jogou, matou o gigante. Uma pedrinha pequena derrubou um cara enorme. É impossível uma pedra conseguir derrubar um gigante. Mas se Deus estiver com essa pessoa, a coisa mais minúscula que existe pode derrubar uma força maligna gigante. Então, Davi ele estava ali, só estava olhando. Então, assim que Golias caiu, ele pegou a espada de Golias, matou, cortou o pescoço de Golias. O exército de Israel já estava pronto, foi na direção, exterminou o exército dos filisteus. E daquele dia em diante, Davi passou a servir na casa de Saul. Passou um tempo, Davi começou a sofrer bastante perseguição por causa do chamado dele. Muita coisa aconteceu, mas no final ele se tornou rei. Fez coisa errada com Saul? Fez algumas até pior. Mas ele se arrependeu. A espada não saiu da casa dele depois do erro que ele havia cometido. Mas ele se arrependeu, se prostrou diante de Deus. E por isso, por causa dos defeitos dele, por causa do coração puro, não por causa da aparência, por causa do coração, Davi se tornou o segundo coração de Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou chamando a minha mãe aqui. Antes de eu entregar aqui meu microfone para minha mãe, eu queria contar uma coisa aqui para os irmãos. Muita coisa ruim pode acontecer na sua vida. O impossível pode estar na sua frente, mas muita coisa vai ainda acontecer. Eu não devia estar aqui. A minha mãe sempre me conta. Eu fui desenganada pela medicina no meu 2º dia de vida. Com 2 meses eu fiz uma cirurgia. Muita coisa aconteceu. Minha mãe ela é prova. Se vocês quiserem, ela pode contar tudo, porque eu não sei contar direito. Mas Deus ele pode usar as coisas mais minúsculas para poder mudar a vida de pessoas. Davi, ele era só um pastorzinho de ovelhas, mas virou um grande rei. Para essa oportunidade. Glória a Deus.